A pedido do Paquistão, Donald Trump prorroga cessar-fogo com o Irã. E você vai ver também. Caso Master, mensagens indicam fraude do ex-presidente do BRB em favor de Daniel Porcaro. E ainda, perda de densidade mineral óssea afeta 40% dos adultos. Essas e outras notícias você confere agora com Redação Hit. Olá, muito bom dia para você, 11 horas e 30 minutos agora, pelo horário de Brasília. Uma ótima quarta-feira para você. Vamos agora aos destaques deste dia 22 de abril de 2026. O presidente americano Donald Trump afirmou nesta terça-feira que vai prorrogar o cessar-fogo com o Irã a pedido do governo paquistanês, mas que vai manter o bloqueio naval dos Estados Unidos aos portos iranianos. Foi o que afirmou o presidente americano Donald Trump em publicação nas redes sociais. O republicano escreveu que iria estender a trégua após uma solicitação do Paquistão para que suspendesse o ataque ao Irã, até que seus líderes e representantes apresentassem uma proposta unificada. O magnata acrescentou que ordenou simultaneamente às Forças Armadas que continuassem o bloqueio aos portos e permanecessem prontos e aptos em todos os outros aspectos. A prorrogação do cessar-fogo ocorreu horas antes de seu vencimento, embora o horário exato fosse incerto. A Casa Branca confirmou que o vice-presidente J.D. Vance não vai viajar ao Paquistão para se encontrar com enviados iranianos em meio a intensas negociações entre todas as partes envolvidas. Vance comandou a delegação na primeira rodada de conversas na capital paquistanesa, juntamente com o enviado especial Steve Witkoff e Jared Kushner, genro de Trump. Ainda ontem, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu a entrega do Prêmio Nobel da Paz ao presidente Donald Trump. Segundo o presidente brasileiro, só assim conseguiremos acabar com as guerras. Lula foi a Portugal nesta terça-feira, na última etapa da sua nova viagem à Europa. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira que é preciso dar logo o Prêmio Nobel da Paz ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para que se possa acabar com as guerras no mundo. O que a gente vê todo santo dia é declarações, que eu não sei se brincadeira ou não, o presidente Trump dizendo que já acabou com 8 guerras e que ainda não ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Então é importante que a gente dê logo um Prêmio Nobel para o presidente Trump para não ter mais guerra. Aí o mundo vai viver em paz, tranquilamente. A declaração foi feita à imprensa durante a visita do presidente brasileiro a Portugal nesta terça-feira. Assim como em outros discursos recentes na agenda internacional, Lula destacou que o mundo registra atualmente a maior quantidade de conflitos desde a Segunda Guerra Mundial e voltou a defender o multilateralismo. Todo mundo sabe que eu sou defensor do multilateralismo. Todo mundo sabe que eu sou inimigo do unilateralismo e do protecionismo. Todo mundo sabe que nós estamos numa jornada pelo mundo para que a gente faça mudanças no Conselho de Segurança das Nações Unidas, que a gente mude o Estatuto das Nações Unidas para dar a ela sentido de existência para a qual ela foi criada em 1945. O presidente está em viagem oficial à Europa, onde já passou pela Espanha e Alemanha. Após os compromissos em Portugal, ele retorna a Brasília. A Polícia Federal concluiu que as mensagens trocadas no WhatsApp entre o ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, e Daniel Porcaro revelam detalhes de uma estratégia fraudulenta para favorecer os interesses do dono do Banco Master. As mensagens fundamentam as investigações sobre corrupção e crimes contra o sistema financeiro. De acordo com as investigações, Paulo Henrique Costa, que foi preso na semana passada pela Polícia Federal, definiu por conta própria quais os fundos de investimento iriam colocar dinheiro na participação acionária no BRB, todos ligados ao Banco Master, sem transparência e sem critérios claros. Nas mensagens obtidas, ele informou aos subordinados os nomes dos fundos e os valores que seriam investidos. Pela regra estabelecida, esses fundos ligados ao Master não poderiam fazer aportes diretamente no BRB, porque esse processo de aumento de capital era aberto apenas aos acionistas do banco.
A auditoria detectou que Paulo Henrique pediu aos subordinados uma lista dos acionistas do BRB que poderiam investir no aumento de capital para usá-los como intermediários na entrada de recursos dos fundos ligados ao Master. No fim do processo, foram confirmados aportes dos fundos Bornel, Delta e Verbier em um valor total de 290 milhões de reais, abaixo do que era previsto inicialmente. O primeiro fundo era administrado pela REAG e tinha como beneficiários familiares do dono da REAG, João Carlos Mansur. O Delta era administrado pela Master Corretora, enquanto o Verbier pertencia a um ex-sócio do Master. A auditoria também encontrou indícios de que Paulo Henrique Costa ordenou a assessores jurídicos contratados pelo BRB que elaborassem a minuta dos contratos entre os intermediários e os fundos de investimentos responsáveis pelos aportes, o que reforça a suspeita de envolvimento dele no esquema. A atual gestão do BRB afirmou em um relatório produzido após a auditoria externa e apresentado à Justiça do Distrito Federal que a gestão do ex-presidente Paulo Henrique Costa comprou carteiras de crédito do Banco Master sem fazer uma análise adequada para verificar a qualidade desses ativos e de forma apressada, em operações que geraram prejuízos ao banco público. Centenas de pessoas visitaram o mirante do Morro Dois Irmãos, na zona sul do Rio de Janeiro, nesta terça-feira. Um dia depois de mais de 200 turistas ficarem ilhados no local devido a uma operação policial contra o tráfico de drogas. Nem mesmo a violência afastou a vontade das pessoas de assistir a este nascer do sol impressionante. Centenas de turistas visitaram o mirante do Morro Dois Irmãos, na zona sul do Rio de Janeiro, um dia após uma operação policial deixar mais de 200 pessoas ilhadas no local. Os visitantes ficaram isolados por cerca de 2 horas no topo do morro, devido a um tiroteio entre policiais e membros do Comando Vermelho, uma das maiores facções criminosas do país. De acordo com as autoridades, os traficantes abriram fogo contra os policiais durante a chegada dos agentes à comunidade do Vidigal, vizinha ao mirante. Os turistas puderam descer o morro após uma autorização da polícia. Vi que teve uma operação policial ontem mesmo, então ficamos um pouco surpresos com o convite dos nossos amigos. No começo, ficamos um pouco preocupados, mas sabíamos que fazer essa trilha para ver o nascer do sol seria uma experiência imperdível. Ficamos sabendo do tiroteio. Eu e minha namorada pensamos um pouco, mas pelo que vi na América do Sul até agora, é bastante seguro. Até mesmo andando na comunidade hoje de manhã, todo mundo foi super legal e achei super seguro. A atmosfera é surreal. A operação tinha como objetivo prender integrantes do Comando Vermelho da Bahia, resultou na prisão de 3 pessoas e não deixou feridos. Na opinião de um guia turístico local, o incidente não vai prejudicar os roteiros nas comunidades, que cresceram nos últimos anos sob o nome de Favela Tour. Os shopping centers de todo o país estão fechando lojas. A situação é consequência principalmente do aumento do comércio online. E a preocupação de quem continua aberto é a possibilidade da adoção da escala 6x1 de trabalho. Os shopping centers no Brasil enfrentam queda no fluxo de clientes e nas vendas em comparação com o período pré-pandemia. O cenário reflete mudanças no comportamento do consumidor, com maior adesão ao comércio online e redução da frequência a centros de compras. Além da diminuição no número de visitantes, o setor também registra impacto no faturamento. Mesmo com alta nominal, as vendas não acompanham a inflação, o que indica perda real de receitas para lojistas. Diante desse cenário, comerciantes passaram a discutir mudanças no horário de funcionamento dos shoppings. A avaliação é que manter lojas abertas por longos períodos, especialmente em horários de baixo movimento, aumenta os custos sem retorno proporcional em vendas. O debate também envolve as condições de trabalho no setor. A escala 6x1, com 6 dias trabalhados para 1 de descanso, é alvo de críticas e entrou na discussão sobre possíveis ajustes na jornada, especialmente em um contexto de menor movimento e necessidade de redução de custos. Com a concentração de público em horários específicos, como o período do almoço, lojistas estudam alternativas para adequar o funcionamento das lojas à demanda. A proposta é buscar equilíbrio entre operação, custo e condições de trabalho, em um cenário ainda desafiador para o varejo. Após mais de 20 anos de pesquisas, cientistas revelaram que as queimadas frequentes prejudicam a Amazônia, causando perda de espécies e prejudicando a biodiversidade.
As alterações na biodiversidade da Amazônia provocadas pelos desmatamentos vêm sendo estudadas de muitas formas. Um grande projeto de pesquisa investiga o que acontece em fragmentos florestais de diferentes tamanhos, remanescentes da derrubada da mata ao seu redor. Considerada o maior reduto de vida no planeta, a Amazônia está mudando. E essa mudança na paisagem amazônica vem ocorrendo em ritmo crescente nos últimos anos. Qualquer pessoa que sobrevoasse a Amazônia há 20 anos veria a paisagem com uma floresta contínua, com algumas clareiras nas margens dos rios e nas vizinhanças das principais cidades. Em 2004, a Amazônia sofreu mais de 200 mil focos de incêndios em 12 meses. Considerada a maior área queimada no Brasil na série histórica iniciada em 1985. A partir daquele ano, cientistas americanos e brasileiros iniciaram no Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia, o IPAM, um estudo que se mostraria visionário para compreender com o tempo os impactos do aumento dos incêndios florestais na Amazônia. Os cientistas começaram a realizar pequenas queimadas controladas em áreas de floresta da Estação de Pesquisa Tanguru, em Querência, no Mato Grosso, para testar se o bioma seria capaz de se recuperar e manter as características de floresta ou se transformaria em savana, que é um tipo de vegetação com muita grama e poucas árvores espalhadas. Foram feitos testes em cada 3 anos, o último em 2010. Para entender se diferentes frequências de queimadas impactariam a taxa de mortalidade das árvores e a intensidade do fogo. O estudo revelou que os incêndios frequentes causam perda de várias espécies de animais e plantas raras, principalmente das bordas da floresta, que é onde a floresta acaba, mas não vira uma área cheia de mata incapaz de frutificar, não permitindo que a natureza possa se regenerar naturalmente. De acordo com os cientistas, ainda falta mais financiamento para mais pesquisas de longa duração como esse, que durou 20 anos, para entender a dimensão dos impactos das queimadas e dos incêndios na Amazônia. E veja a seguir, fim da escala 6x1 deve ser votado na CCJ da Câmara nesta quarta-feira. E agora vamos ver o tempo na capital paulista, 23 graus neste momento. O Redação Hit volta já. E nós estamos de volta com Redação Hit. O fim da escala 6x1 ganhou força no Congresso Nacional e já é discutido por diferentes propostas. Todos têm o mesmo objetivo: reduzir a jornada e ampliar o tempo de descanso, mas com regras e prazos diferentes. A proposta mais avançada é a PEC do senador Paulo Paim. Ela prevê uma redução gradual da jornada. Começa com 40 horas por semana e, ao longo dos anos, chega a 36 horas. Com isso, fica estabelecida a escala 5x2, com 5 dias de trabalho e 2 de descanso, sem redução de salário. Na Câmara, a PEC da deputada Érica Hilton propõe uma mudança mais rápida e muito mais ampla. A ideia é reduzir diretamente para 36 horas semanais, com escala 4x3. A implementação seria feita em até 1 ano. Já a proposta do deputado Reginaldo Lopes também prevê chegar às 36 horas semanais, mas com uma transição mais longa que pode durar até 10 anos. O objetivo é reduzir impactos para empresas e setores que dependem de jornadas maiores. Além das PECs, o governo federal apresentou um projeto de lei com uma alternativa intermediária. O texto fixa a jornada em 40 horas semanais e estabelece 2 dias de descanso. As propostas estão em fases diferentes de tramitação e ainda precisam passar por votações no Congresso. O debate ele divide opiniões. De um lado, trabalhadores e especialistas apontam ganhos em saúde, qualidade de vida e produtividade. Já do outro lado, setores da economia alertam para o aumento de custos e possíveis impactos no emprego.
Com diferentes modelos na mesa, o Congresso vai ter que decidir não apenas se a escala 6x1 vai ser extinta, mas também qual vai ser o ritmo e o formato dessa mudança. E o indicado do presidente Donald Trump para comandar o Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, assegurou ontem aos parlamentares durante uma tensa audiência de confirmação no Congresso que vai defender a independência da instituição em relação à Casa Branca. Kevin Warsh compareceu a uma audiência de confirmação no Congresso. Quando um senador perguntou se ele iria ser o fantoche do presidente Trump, Warsh respondeu: Senator, absolutely not. Absolutamente não. Estou honrado por o presidente ter me indicado para o cargo e serei um agente independente se for confirmado como presidente do Federal Reserve. Confirmed as chairman of the Federal Reserve. Warsh respondeu a várias outras perguntas incisivas sobre suas opiniões a respeito da independência do Banco Central, em um momento em que Trump busca influenciar de forma constante a política monetária. A audiência é um obstáculo decisivo que Warsh precisa superar para suceder ao atual presidente do Banco Central, Jerome Powell, cujo mandato termina em 15 de maio. Trump intensificou suas críticas ao Banco Central por não reduzir os juros de forma mais agressiva. O presidente americano defende juros baixos porque isso estimula a atividade econômica e reduz o custo dos juros da dívida pública, muito elevada nos Estados Unidos. Mas vários economistas alertam que isso pode reacender pressões inflacionárias. O chefe da entidade responsável por organizar as eleições gerais no Peru renunciou ontem. Piero foi convocado para prestar depoimento pelos inconvenientes logísticos nas eleições de 12 de abril, que atrasaram a apuração. Ele descreveu como problemas técnicos e operacionais as irregularidades registradas na distribuição do material eleitoral em Lima durante a votação. Esses problemas causaram atrasos na abertura das sessões eleitorais na capital peruana e impediram que mais de 50 mil pessoas votassem, forçando uma prorrogação de 24 horas, algo sem precedentes no país. Os peruanos ainda não sabem quem vai disputar o segundo turno de 7 de junho com a candidata de direita Keiko Fujimori. Roberto Santos, da esquerda radical, e o ultraconservador Rafael Lopes Aliaga disputam voto a voto o segundo lugar, com leve vantagem para Roberto, de 15 mil votos, com cerca de 94% das urnas apuradas. A missão de observação da União Europeia apontou graves falhas, mas especificou que não encontrou nenhuma evidência objetiva de fraude, como alegado pelo candidato Lopes Aliaga. O Júri Nacional de Eleições, a mais alta autoridade eleitoral do Peru, estima que os resultados finais não serão apresentados antes de 15 de maio, devido a atrasos na apuração dos votos. Aqui no Brasil, um estudo da Fiocruz evidenciou a relação entre a dengue com uma síndrome rara, a de Guillain-Barré, uma doença que afeta o sistema nervoso do ser humano. Mais um motivo para as pessoas não esquecerem de tomar a vacina contra a dengue. Estudos recentes têm reforçado a ligação entre a dengue e o desenvolvimento de uma complicação neurológica para a síndrome de Guillain-Barré. A relação ganha atenção em um contexto de alta circulação do vírus no Brasil nos últimos anos. Em 2024, o país enfrentou a maior epidemia da doença, com milhões de casos e milhares de mortes. Em 2025, houve redução, mas a transmissão permaneceu elevada e as projeções indicam que a dengue continuará afetando um grande número de pessoas em 2026. Embora a maioria dos pacientes apresente sintomas clássicos, como febre, dores no corpo e manchas na pele, uma pequena parcela pode evoluir para quadros mais graves. Pesquisas com base em dados do Sistema Público de Saúde mostram que pessoas infectadas têm um risco significativamente maior de desenvolver a síndrome nas semanas seguintes à infecção. A estimativa é de que, para cada 1 milhão de casos de dengue, aproximadamente 36 pessoas desenvolvam essa complicação neurológica. A síndrome de Guillain-Barré ocorre quando o sistema imunológico passa a atacar os próprios nervos periféricos, provocando fraqueza muscular progressiva, que geralmente começa pelas pernas e pode avançar para outras partes do corpo. Em situações mais severas, há risco de paralisia e comprometimento da respiração. Especialistas ressaltam que o diagnóstico precoce é fundamental, já que o tratamento disponível na
rede pública pode conter a progressão da doença e acelerar a recuperação. Ao mesmo tempo, medidas de prevenção à dengue, como o combate ao mosquito Aedes aegypti e a vacina, seguem sendo essenciais para reduzir os riscos associados. E ainda falando de saúde, a perda de massa óssea é uma condição cada vez mais comum na população adulta. Para evitar problemas mais graves, é necessário fazer várias mudanças no estilo de vida, sempre com orientação de um médico. A osteopenia, condição caracterizada pela redução da densidade mineral óssea, afeta cerca de 40% dos adultos e é considerada um estágio anterior à osteoporose. O quadro indica uma perda gradual da massa óssea, tornando os ossos mais frágeis e aumentando o risco de evolução para doenças mais graves. Na maioria dos casos, a osteopenia não apresenta sintomas, o que dificulta a identificação precoce. O diagnóstico costuma ser feito por meio da densitometria óssea, exame que mede a densidade dos ossos e permite avaliar o risco de fraturas. Em muitos pacientes, a condição só é descoberta durante os exames de rotina. Entre os principais fatores associados ao desenvolvimento da osteopenia estão o envelhecimento, alterações hormonais, especialmente após a menopausa, baixa ingestão de cálcio e vitamina D, além de hábitos como sedentarismo, tabagismo e consumo excessivo de álcool. A predisposição genética também pode influenciar no surgimento do quadro. A prevenção e o controle da perda óssea passam por mudanças no estilo de vida. A prática regular de atividade física, principalmente exercícios de impacto e fortalecimento muscular, contribui para a manutenção da densidade óssea. A alimentação equilibrada, com ingestão adequada de nutrientes, também é apontada como fator essencial. Especialistas destacam que o acompanhamento médico é fundamental para monitorar a evolução da condição e indicar, quando necessário, intervenções específicas. O objetivo é evitar a progressão para a osteoporose e reduzir o risco de fraturas, principalmente em idosos. E atenção, as novas regras do Minha Casa Minha Vida começaram a valer hoje, quarta-feira. Com operações pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil, as mudanças ampliam o alcance do programa. Agora é possível financiar imóveis de até R$600 mil para famílias com renda de até R$13 mil mensais. O governo elevou os limites de renda e de valor dos imóveis em todas as faixas. Isso facilita a compra de unidades maiores ou melhores localizadas, com juros abaixo do mercado. A expectativa do governo federal é que pelo menos 87 mil famílias sejam beneficiadas com taxas mais baixas. Como os juros sobem de acordo com a renda, a ampliação dos limites favorece diretamente quem estava no limite das faixas de corte e agora passa a pagar menos nas prestações. E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente quarta-feira para você. Até amanhã, às 11h30 em ponto.